Deus revelou um plano inesperado, transformação divina em meio à traição e redenção sagrada. No 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, as terras de Canaã eram marcadas pela promessa de Deus feita a Abraão. A família de Jacó, imersa nas montanhas de Hebron, vivia sob essa promessa. Jacó, homem de fé, adorava a Yahvé, e entre seus muitos filhos, José era o mais querido. Este jovem, com uma túnica ornamentada de diversas cores que seu pai lhe dera, atraía a atenção da família, mas também a inveja de seus irmãos. A beleza dessa vestimenta não era apenas externa, era um símbolo da esperança e dos sonhos que Jacó cultivava para José. Contudo, o amor especial de Jacó trouxe discórdia. Os irmãos, consumidos pelo ciúme, começaram a planejar a traição. "Vejam, lá vem o sonhador", um deles exclamou ao avistar José se aproximando. O ódio pulsava em seus corações quando tomaram a fatídica decisão de lançá-lo em uma cisterna seca, onde os clamores de José ecoaram, mas foram ignorados. No lugar de misericórdia, o banquete da traição se desenrolava à beira da cisterna. Na manhã seguinte, um novo destino se formou. Em vez de deixá-lo morrer, os irmãos optaram por vendê-lo a uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito. José, sozinho e desamparado, sentiu o peso da traição, mas não abandonou sua esperança em Deus. No Egito, suas correntes o levariam à casa de Potifar, oficial de Faraó. Ali, apesar das adversidades, sua fé e habilidades o tornaram um homem de confiança e excelência. Mas a provação estava longe de terminar. A mulher de Potifar, atraída por sua juventude e integridade, buscou seduzi-lo. Com bravura, José resistiu, clamando: "Como poderia eu fazer tamanha maldade contra Deus e meu Senhor?" Sua recusa, porém, ocorreu sob olhares traiçoeiros. A ira da mulher resultou em mais uma traição, e José foi lançado na prisão. A escuridão o envolveu, mas não apagou sua luz interior. Na prisão, um novo propósito emergiu. Através de Deus, José ganhou o dom de interpretar sonhos. O copeiro e o padeiro do rei, em suas noites de desespero, se tornaram os primeiros a experimentar a interpretação divinamente inspirada de José. "Lembrem-se de mim quando forem restituídos", pediu José, uma súplica que caía no abismo do esquecimento, enquanto o tempo se estendia ao longo de 2 anos sem resposta. Mas a fidelidade de Deus nunca falha. Quando Faraó teve sonhos perturbadores e ninguém pôde interpretá-los, o copeiro lembrou-se de José. Ele foi trazido à presença do rei, onde, com graça e coragem, declarou a interpretação: 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de escassez. A sabedoria de José não passou despercebida, e assim ele foi elevado ao posto de governador do Egito. Os anos se passaram e a terra de Canaã enfrentou a fome. A família de José, sem saber de sua alta posição, se viu obrigada a buscar alimento no Egito. O coração de José, que se ferira profundamente por traições, agora pulsava com a expectativa do reencontro. Como reagiria ao ver aqueles que o traíram? O plano de Deus, ainda oculto, começou a se desenrolar. O que o aguardava nesta nova fase de sua jornada? Como a história do sonhador se entrelaçaria nesse momento de provação e redenção? As respostas estavam prestes a se revelar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida.
O reencontro estava se aproximando e a trama divina aguardava. Como se desenrolaria a história de José, agora governador do Egito, diante dos irmãos que o traíram? O coração de José ansiava por justiça e redenção, mas a misericórdia divina era o que realmente predominava. O que o futuro reservava? Quando a fome pressionou sobre a terra de Canaã, Jacó, pai de José, chamou seus filhos. Por que vocês estão parados, olhando um para o outro? Vão ao Egito e comprem comida para que vivamos e não morramos. Gênesis 42, 1 e 2. Assim, os irmãos de José, os mesmos que o haviam vendido e traído, se prepararam para a viagem, sem saber que a mão de Deus os guiava para um reencontro inesperado. Chegando ao Egito, eles se aproximaram de José, que pela primeira vez se via em uma posição de poder. Disfarçado sob a autoridade que o cercava, José olhou para os homens que uma vez lhe causaram dor. O peso do passado estava em seu coração quando os irmãos, prostrando-se diante dele, imploraram: Senhor, somos apenas homens vindos para comprar alimento. Gênesis 42, 10. Dentro dele, a tempestade de emoções lutava entre a dor da traição e o desejo de reconciliação. José reconheceu-os imediatamente, mas disfarçou sua identidade. Vocês são espias, vieram contemplar a nudez da terra, disse ele. A acusação fez com que os irmãos se angustiassem e protestassem. Não, meu senhor, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. O mais novo ficou com nosso pai, e o outro já não existe, disseram eles, mencionando a sua conexão familiar. Gênesis 42, 9 e 11. Diante desse relato, a compaixão misturou-se à dor em José. Ele ordenou que os irmãos fossem aprisionados por 3 dias. Na escuridão da cela, refletindo sobre suas vidas, os irmãos começaram a se culpar. Na verdade, somos culpados pelo nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicou e não o ouvimos. Portanto, essa tribulação nos sobreveio. Gênesis 42, 21. Após 3 dias, José, ainda se fazendo de severo, declarou: Farei o que vocês dizem, mas um de vocês ficará preso. Os demais levem grãos para suas casas e tragam ao seu irmão mais novo, para que suas palavras sejam confirmadas. Gênesis 42, 19 e 20. Benjamim, o irmão mais novo, tornara-se o foco do plano inteiramente divino. Os irmãos retornaram a Canaã com o coração pesado, conscientes de que haviam carregado a culpa e a dor durante todos aqueles anos. Quando contaram ao pai que o mais novo deveria acompanhá-los de volta ao Egito, a disputa interna se acirrou. A preocupação e o lamento de Jacó para não perder mais um filho eram palpáveis, mas a fome não deixava espaço para a relutância. Enquanto isso, José, em seu palácio, ardia em emoções. O reencontro com os irmãos não poderia ser apenas um momento de acusação, mas também de perdão e redenção. O que Deus está fazendo em minha vida se unirá ao desígnio divino para a minha família. Como tudo isso se ajustará ao que o Senhor planejou. Ele ponderava. Finalmente, após muitas semanas de angústia, Benjamim foi levado ao Egito junto com seus irmãos. José estava ansioso por ver o irmão que havia perdido a esperança de conhecer novamente. Ao vê-lo, não conseguiu conter suas lágrimas e a impetuosidade de seu amor. Mas o que se desenrolaria a seguir testaria não apenas a lealdade dos irmãos, mas também a profundidade de sua mudança. O plano de Deus continuava a se desenrolar. Que estratégias divinas ainda aguardavam? Quais lições haveriam de ser aprendidas naquela terra distante? O que faria José ao confrontar não só os traidores de seu passado, mas a possibilidade de um futuro cheio de esperança e reconciliação? O mistério se aprofundava à medida que o caminho se tornava claro. O destino os aguardava, e a história do povo de Deus estava prestes a ser transformada mais uma vez.
Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, a atmosfera estava carregada de tensão. Benjamim, o mais novo, era a chave para o desfecho dessa história antiga de traição. José olhou para eles com um coração angustiado, pois sabia que cada palavra que pronunciasse poderia moldar o futuro de sua família. José mandou preparar um banquete para os irmãos em sua casa. Ao ouvirem essa notícia, os homens se entreolharam inquietos. Por que ele nos convidaria para um banquete? Poderá ser uma armadilha? Um medo profundo se apoderou deles, cientes de que as ações passadas os perseguiam como sombras. Assim que chegaram à casa de José, os irmãos foram recebidos com grande hospitalidade. O servo encarregado de cuidar deles se aproximou e, vendo suas apreensões, disse: Não temam. O Senhor, seu Deus, trouxe vocês à casa do Senhor José para que ele encontre graça diante de vocês. Essas palavras pareciam quase proféticas. Dentro de cada coração enredado por culpa, a esperança começou a florescer. Quando José entrou, a emoção transbordava ao ver o irmão Benjamim. É este o filho mais novo de meu pai? Ele perguntou. O amor transparecia na voz de José, mas os irmãos não podiam discernir. O temor ainda os dominava. Para esconder suas lágrimas, José se retirou por um momento, buscando controlar a tempestade que o consumia. Ao se reunir novamente, José mandou servir os pratos. A surpresa foi tamanha quando cada um dos irmãos percebeu que as porções eram fornecidas de acordo com suas idades. Essa singularidade provocou uma inquietação. Estavam sendo observados e a lembrança de seus atos passados se havia revestido de um novo peso. Por que é que ele nos trata com tanta delicadeza? Questionaram entre si, confusos, sem entender os desígnios de Deus. José, ainda disfarçado em sua posição, subitamente fez uma pergunta que cortou o silêncio. O que dirá o seu pai se vocês forem acusados de espias? Neste momento, a verdade veio à tona, e a lembrança do passado se tornou mais palpável do que nunca. Os irmãos tremeram ao recordar seu irmão José e as palavras que disseram quando o venderam. O espírito de temor os dominou. Na verdade, somos culpados. Ecoou a voz de Rúben, levando os outros a se unirem na confissão da dor que eram as consequências de suas ações. A cada palavra, o desespero e a culpa estavam se formando em um entendimento mais profundo. Eram mais que homens. Eram também filhos do mesmo Deus que orquestrava situações para trazer à luz seus corações. Este foi o momento em que José decidiu que a misericórdia deveria triunfar sobre o julgamento. Ele precisava revelar a verdadeira natureza de seu coração e a vontade de Deus para sua família. Tomando fôlego, José declarou: Eu sou José, seu irmão, aquele que você venderam. O choque foi tão grande que o silêncio tomou conta da sala. A revelação causou um efeito devastador. Eles ficaram paralisados, como se o tempo houvesse parado. Mas no silêncio profundo que se seguiu, José prosseguiu: Não se aflijam por isso. Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. O que vocês fizeram, Deus transformou em bênção para muitos. Gênesis 45, 4, 5. Essa revelação poderia proporcionar esperança, mas gerava também perguntas. Como isso poderia ser? Qual seria o papel de José no plano divino? O olhar de Deus durante toda a trajetória estava ali, doravante revelado. José enfatizou: Vão até meu pai e digam a ele tudo o que viram e que o Senhor me pôs como governador do Egito. A profundidade desse chamado ressoava com seu propósito divino. O plano soberano de Deus estava em execução, e as gerações futuras dependiam disso. Com um clamor de libertação e da promessa do Senhor, os irmãos de José iriam tomar um caminho de não apenas perdão, mas também de vida. No entanto, a dúvida sobre como o seu pai reagiria também crescia, bem como a incerteza do futuro e dos desafios à frente.
O que mais Deus estava preparando nesta história de redenção e transformação? Agora, o destino os aguardava. E as respostas que buscavam para suas incertezas estavam apenas começando a se revelar. O plano do Senhor desenrolava-se a cada instante, preparando o coração de uma nação para o que estava por vir. José, com o coração pulsando como um tambor sagrado, observou a reação de seus irmãos. O ar estava pesado, carregado de um choque que reverberava em cada um deles. O tempo parecia suspenso, mas a voz de José trouxe um fio de esperança em meio à tempestade de sentimentos. Não se atormentem por suas ações passadas. O próprio Deus permitiu que eu viesse a este lugar para salvar vidas. Então venham, deixem de lado o medo. As vozes de seus irmãos eram um lamento coletivo. Judá, o irmão que havia sugerido vender José, já não encontrava palavras. A culpa e o arrependimento haviam tomado o lugar de sua bravura. Ele olhou para José com olhos arregalados, e no silêncio as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Simão. O ambiente que antes transpirava temor, agora era inundado por um calar profundo que antecedia o perdão. José, cheio de compaixão, viu o peso esmagador que a verdade impunha sobre eles. Ele desejava aliviar suas almas desgastadas. Tragam meu pai e toda a sua casa. Diga a ele que aqui no Egito encontrará abrigo e sustento, porquanto haverá 5 anos de fome. Não é à toa que fui enviado, nem é por causa de seus pecados, mas para cumprirmos a vontade do Senhor. Enquanto falava, seus olhos ardiam com lágrimas que reluziam como estrelas em uma noite escura. Os irmãos, agora mais tranquilos ao perceberem que a misericórdia é feita de graça, iniciaram um diálogo novo, um caminho de ensinamento sobre a verdadeira caridade, mesmo que à sombra da traição. Mas havia mais a ser revelado. José deu a ordem de que seus irmãos fossem abastecidos com provisões abundantes para a jornada de volta. Ele encheu suas mochilas de grãos, de frutas e da riqueza do Egito, e ao mesmo tempo entregou a Benjamim uma porção especialmente significativa, a que o faria distinguir-se entre os outros. Esse é um sinal de minha particular afeição, pois vós sois da mesma carne, disse ele, enquanto o irmão mais novo olhava aturdido. No entanto, no fundo do coração de José, a pressão ainda era grande. Ele sabia que a bondade seria testada novamente quando encontrassem seu pai. O velho Jacó, marcado pelo luto e pela tristeza de anos, precisaria descobrir que sua dor poderia ser um portal para a cura e restauração. Como José poderia revelar a verdade sobre sua vida em terras estranhas e a reação que isso traria ao coração de seu pai? A jornada dos irmãos começou, marcada por um silêncio reverente. Tudo o que vivenciaram nas últimas horas atiçava uma expectativa fervorosa sobre a aceitação do pai. Enquanto caminhavam, Deus estava trabalhando no espírito de Jacó. Ele estava preparado para receber a notícia, embora não soubesse que a redenção estava prestes a lhe ser revelada, numa magnitude que superava suas piores ansiedades. A medida da angústia e da dor do pai foi só o prenúncio do grande milagre que estava prestes a acontecer em sua vida. Quando finalmente chegaram a casa e se assentes na presença de seu pai, a verdade começou a ser despejada como um bálsamo. Pai, José ainda vive, exclamou Judá. A palavra se arrastou como um sussurro. José, aquele que vós pensais estar morto, tornou-se governador no Egito. Jacó, atordoado, ficou paralisado. Suas esperanças e temores colidiram, e a revelação selou aquele momento em um grito espiritual que ecoaria através das gerações. A transformação que estava ocorrendo não era somente acerca de José ou de seus irmãos, mas do povo inteiro que dependia da intervenção divina. Assim,
O plano de Deus, que se revelava como um fio invisível ao longo da história, começava a tecer o testemunho de que até mesmo o que parece destinado à maldição pode, nas mãos do Senhor, se tornar a maior bênção. O que se desenrolaria a seguir? Dentre o sofrimento e a traição, a redenção estava a caminho. Mas o que mais Deus estava preparando para trazer à luz um novo propósito. E assim, a narrativa divina continuava, prometendo revelar suas maravilhas nas linhas do tempo em que fé e confiança se entrelaçam. Quando a revelação de Judá ecoou na casa de Jacó, o coração do pai começou a pulsar com uma combinação de incredulidade e esperança. A lembrança terrível da perda de José era um peso que lhe consumia, mas agora uma luz tênue parecia surgir entre as sombras de dor que o envolviam. Pode ser verdade, murmurou Jacó, balançando a cabeça, lutando contra toda uma vida de luto que o mantinha preso. Os irmãos, ansiosos, perceberam a hesitação do velho patriarca. Vem, pai, nós trouxemos as provas, disse Simão, apressando-se a mostrar as riquezas coletadas e, mais importante, os frutos da terra egípcia. Eles esperavam desesperadamente que a visão das benesses que trouxeram fizessem o velho crer que o filho tão amado ainda caminhava entre os vivos. E, em um momento que parecia transcender o tempo, a verdade finalmente tocou o coração de Jacó. As memórias de José, uma canção de amor desvanecida por uma dor prolongada, começaram a ser banhadas por um novo canto de esperança. Se José ainda vive, então eu também viverei, e eu irei até ele. As lágrimas escorriam como um rio claro, a dor antiga se misturando com a alegria, emanando um brilho que a casa de seu pai ainda não conhecera. Então, sentindo o impulso de uma nova vida, Jacó reuniu sua família, e os preparativos começaram em um frenesi abençoado. A jornada ao Egito era mais do que uma viagem. Era a busca pela própria redenção. Carregando um coração renovado, Jacó chegou ao seu novo destino, levando consigo não apenas sua família, mas o anseio de reencontrar aquele que havia perdido. Enquanto isso, no Egito, José aguardava ansiosamente a chegada de seu pai. Ele não poderia retirar seus olhos das portas que se abriam de maneira esplêndida, cada chegada uma expectativa. O dia que ele havia aguardado com tanta fervor estava prestes a se concretizar. "Oh, como anseio por vê-lo!" Ele exclamou em oração, buscando o favor divino para que aquele reencontro fosse pleno de amor. Dias se passaram e, finalmente, ao olhar pela janela do palácio, José viu uma caravana se aproximar. Seu coração disparou ao ver aquele velho conhecido sob as vestes desgastadas. O homem que o amara e o havia ensinado a sonhar. Ao sair rapidamente, José correu até seu pai. Quando suas almas se encontraram, foi como se o tempo tivesse novamente parado. Eles se abraçaram em lágrimas, e aquele momento se tornaria um retrato eterno da misericórdia e da restauração. "Eu pensei que te havia perdido para sempre", sussurrou Jacó, enquanto o ar ao redor deles parecia carregar as promessas de um Deus que não abandonou seu povo. Mas mesmo nesse júbilo, uma nova sombra começou a se aproximar. A notícia do regresso de José e do retorno de sua família se espalhou, e os egípcios começaram a murmurar: "Quem é este que transforma o desespero em esperança? E o que trará com sua família?" Alguns ressentimentos começaram a surgir entre os nobres da corte, preocupados com a influência que essa nova chegada poderia ter. No entanto, José, agora revestido de sabedoria divina, sabia que o tempo havia chegado de compartilhar não apenas sua alegria, mas também a providência de Deus sobre Israel. Ele estava ciente de que, mesmo em meio à sua ascensão, a perfídia de corações tímidos e ciumentos poderia levantar-se. Como se isso não bastasse, Deus havia revelado a José em sonhos a necessidade de permanecer vigilante, sempre confiando em sua soberania.
O plano eterno de Deus ainda não tinha terminado. Ele trabalhava não apenas na restauração de vidas, mas na formação de uma nação que um dia se tornaria sua testemunha entre os povos. O que mais o Senhor estava preparando nas sombras desse reencontro? E assim, à medida que mais revelações de Deus se aproximavam, o incerto e o sublime colidiam, prenunciando um futuro que trazia tanto desafios quanto promessas. A grande história da redenção estava apenas começando a ser escrita, e a intercessão do propósito divino se tornava cada vez mais clara. Enquanto as luzes começavam a se acender na casa de José, sob o véu da prosperidade egípcia, a grande terra clamava por transformação. Era um tempo profético, quando o desígnio de Deus se manifestava em cada ato e cada palavra. Contudo, o céu estava tão claro quanto estava cheio de nuvens escuras. No palácio do faraó, entre os nobres, os rumores cresceram como um eco indesejado. Os egípcios olhavam para a ordem da nação com desdém. Que espécie de homem é esse que traz sua família de além do Nilo e se atreve a aproximar-se dos nossos? Murmuravam entre si. José, o escravo, agora o governador? Os nobres, que antes não viam importância em um hebreu, agora se viam confrontados pela ascensão milagrosa de um filho dos patriarcas, dotado de um espírito que lhes era estranho e desconfortável. Era como se uma sombra de ciúmes e ressentimento começasse a se espalhar por entre eles, como uma erva daninha, sufocando o que deveria florescer. José, consciente da tensão que circulava como uma corrente elétrica pelo palácio, decidiu reunir os anciãos de sua casa em um banquete. Seria uma demonstração da unidade da sua nova família, mas também uma oportunidade de partilhar a sabedoria que veio da aflição. Ele preparou um bolo especial para honrar a mesa, não apenas um símbolo de sustento, mas um convite à comunhão e à paz. Meus irmãos, começou ele, rodeado por seus familiares e vassalos, vocês sabem que grande é a alegria do reencontro, mas nos voltemos ao que é justo. O Egito será nossa casa, mas precisamos viver em harmonia. Ao falar, as palavras dançavam como brisas de verão, carregadas de esperança e semeando um desejo de unidade. Mas um homem entre os convidados, um príncipe de visão estreita, não podia endurecer seu coração. Quem é você, hebreu, para falar de felicidade com os reinos do Egito? Seu olhar ardia com uma acusação velada, ofuscando tudo o que a festividade tentava representar. José, experimentado nas lutas da vida, viu que a guerra invisível se aproximava, mas, com a coragem que vem da certeza da graça divina, ele olhou nos olhos do príncipe e respondeu suavemente. Assim como José foi enviado à terra do Egito para preservar um povo, assim somos nós chamados a preservar e edificar este lugar. Aquelas sombras de desconfiança são uma armadilha do nosso próprio coração. Sua fala reverberou com um apelo profundo à sabedoria e ao entendimento. E embora a centelha da ira ainda ardia, muitos ao redor começaram a refletir sobre as palavras proferidas. Enquanto os ânimos se acalmavam, as revelações de Deus surgiam como a luz penetrando a neblina. Após o banquete, José teve um sonho, e nesse sonho viu que a punição iria arrebatar o príncipe que desafiara seu chamado. Como poderei posicionar meu povo se aqueles que governam estão em um caminho de contenda? Ele levou a questão diante do Senhor, buscando o comportamento sábio e as promessas que nunca falham. E assim, os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. José fez questão de preparar seu povo para o que estava por vir. Ele convocou líderes e sábios e começou a estabelecer um plano de reservas e colheitas, estabelecendo a base não apenas de sustento, mas de unidade e fé. Mas nos recessos do palácio, a sombra da traição cumpria seu papel. O coração do príncipe embriagava-se com a ira.
e um plano sombrio começava a tomar forma nas trevas. Ele conspurcaria a mente de outros nobres contra José, implantando a dúvida como um veneno sutil. Quando José percebeu a profundidade da maldade planejada, um sentimento profundo de temor e fé o preenchia. Ele começou a clamar a Deus, desejando que não só seu povo fosse defendido, mas que a vontade soberana do Senhor se manifestasse. E nesse clamor, Deus respondeu não com palavras, mas com um pressentimento vibrante de que ainda havia mais em sua história. A traição dos homens não poderá deter o meu propósito, sussurrou na profundidade de sua alma. À medida que a tempestade estava prestes a se desferir, a linha entre a traição e a redenção começava a parecer tênue, revelando assim que o plano de Deus se desenrolaria em meio ao caos. Haverá um caminho onde parece não haver, ressoava em seu ser. Como José buscaria o favor divino em meio à crescente treva, ele mal sabia que o verdadeiro movimento de Deus estava apenas começando a ser revelado. Que aspectos desse plano misterioso emergiriam quando o propósito divino colidisse com a malignidade humana? A história de José, marcada por dores e alegrias, ainda revelaria segredos que sustentariam não só sua vida, mas a própria nação prometida. Enquanto José buscava a face do Senhor, os ecos da conspiração se espalhavam como um incêndio nas florestas secas do Egito. Os nobres, agora influenciados pelo príncipe amargurado, começaram a se reunir em segredo, sussurrando sobre a ascensão de José e como as promessas divinas poderiam desenhar um futuro que eles temiam. O hebreu deve ser afetado por alguma feitiçaria, um deles confidenciou, pois como pode um alienígena nos governar? Assim, a unidade que José tentara cultivar ameaçava desmoronar. As sementes da discórdia germinavam e cresciam sob a luz de um Egito que se tornava cada vez mais volúvel. O príncipe, animado por esses rumores, intensificou seus esforços para reunir aliados, prometendo que, juntos, poderiam eliminar a influência de José e retornar a Egito ao seu antigo modo de ser. José, com seu espírito firme e pasmado pela sombra de incertezas que se formavam, manteve-se em oração contínua. Ele abrigava um clamor profundo em seu coração, reconhecendo que sua luta não era contra a carne e o sangue, mas contra as hostes da escuridão que estavam se levantando contra a luz que Deus estabelecera através dele. Senhor, implorou ele, fortalece-me para ser um instrumento de paz e justiça em meio a estes tempos turbulentos. Uma noite, enquanto sua alma se alimentava da palavra de Deus, um outro sonho lhe foi concedido. Neste, viu-se em uma vasta propriedade, onde o Nilo se misturava a fontes de onde brotava água viva. A terra estava fértil, e não só os hebreus, mas também os egípcios buscavam abrigo e alimento sob sua liderança. José, o sustento do Egito e do mundo. Deus falava ao seu coração, fazendo-o lembrar da promessa que fizera a Abraão, seu ancestral. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não temas, pois eu estarei contigo. Após o despertar, a intensidade do espírito que habitava José se renovou. Ele sabia que a traição estava se aproximando, mas também compreendeu que a graça desalojaria toda dúvida e temor. O amanhã poderia trazer dificuldades, mas a confiança em Deus tornava-se cada vez mais sólida. Esse príncipe não sabe que a batalha não é minha, mas do Senhor, pensou, assentando a confiança no plano divino. Portanto, José preparou um novo banquete, desta vez chamando os nobres e os príncipes egípcios. Em sua mente, ele aspirava à reconciliação, e em seu coração, esperava que as primeiras vitórias se dessem através da unidade. O banquete, que estava destinado a unir, também poderia ser uma armadilha, mas a fé de José era firmada em um Deus que trazia luz à escuridão. Amados colegas, ele começou,
mesmo sabendo que a suspeita e a amargura estariam veladas sob as vestes da formalidade. As promessas do Senhor prosperam através daqueles que guardam seus caminhos. Estou aqui não apenas como um governador, mas como um irmão, desejoso de servir e trazer abundância a esta terra. No entanto, o príncipe traiçoeiro, com olhos queimando de desdém, levantou-se para responder com ironia. O hebreu falará de abundância, enquanto nosso ouro se transforma em cinzas. As palavras cortantes impactaram a mesa, e uma energia elétrica correu entre os presentes. José, sentindo a labareda da provocação, ergueu-se em calma dignidade. Apenas os que se opõem à vontade de Deus perderão. Sua voz era um eco do céu, uma mistura de aviso e esperança. A terra prosperará se servirmos juntos e toda a honra será compartilhada entre nós. Encerrado na tensão, o banquete tornou-se um campo de batalha espiritual. Aqueles que escutavam já podiam sentir os ventos de mudança. O príncipe, furioso, jurou que não se calaria. No entanto, uma palavra ressoou em seu interior, sussurros de um plano cósmico que ele não compreendia, e uma nova noite de orações e tramóias começava a se formar nos bastidores. E assim, entre os ecos de promessas e ameaças, o tempo da revelação se aproximava. Todos sentiam que algo transcendente estava prestes a acontecer. Um desdobrar da soberania de Deus que alicerçaria o destino não apenas de José, mas de toda uma nação. Que reviravolta aguardava na linha entre a traição e a redenção, desafiando todos a se inclinar diante do desígnio divino. O mistério do Senhor pulsava no ar, à espera de um clamor de fé que poderia alterar os cursos da vida egípcia para sempre. Enquanto os ecos da confrontação se dissipavam como a fumaça do banquete, uma perturbação crescente se apoderou do palácio egípcio. O príncipe, animado pelo desprezo e pela amargura, conspirava em seu coração enquanto se retirava para os seus aposentos, determinado a bloquear o caminho de José. Ele não via que suas tramas eram insignificantes diante da mão poderosa de Deus, que prepara os corações para a grande revelação de seu plano. Na solidão da noite, o príncipe murmurou para si mesmo: não restará nada do hebreu. E quem se ergueu em segurança, acreditando que pode guiar nosso povo. Ele é um invasor, e nós somos os verdadeiros filhos desta terra. A honra de nossos antepassados será restaurada. A luz das velas tremulava, mas o coração do príncipe estava envolto em trevas. Enquanto isso, José, em seu quartinho, buscava fortaleza em Deus. Ele se lembrava das promessas feitas a seus antepassados e se voltava para o Senhor com fervor. Ó Deus dos meus pais, fiel e verdadeiro, não permitas que o desânimo tome conta de ti. Minhas feições estão voltadas para ti e meu coração clama por justiça. Que tua vontade prevaleça e que eu seja um instrumento em tuas mãos. Em meio à sua oração, uma visão deslumbrante se manifestou. José viu o Nilo transformando-se em um grande mar de luz, onde as águas refletiam o esplendor da glória de Deus. Nesta visão, viu-se conduzindo pessoas de todos os lugares, hebreus e egípcios, que se uniam em adoração ao Senhor. Esta é a união que anseio, Senhor, não de opressão, mas de redenção, exclamou em sua busca por entendimento. À medida que o amanhecer se aproximava, os nobres, inflamados pelas palavras do príncipe, começaram a se reunir novamente, tramando um plano secreto para deslegitimar a autoridade de José diante de todo o Egito. Com confiança e astúcia, eles decidiriam culpar o hebreu por uma crise que poderia ser forjada por eles mesmos. Não podemos deixar que um estrangeiro continue a governar sobre nós, disse um dos nobres, a voz carregada de veneno. A atmosfera vibrava com a tensão do que estava por vir. José, ciente das maquinações ao seu redor, decidiu convocar um novo conselho, não apenas para obter apoio,
mas para expor a verdade sobre as intrigas que se acumulavam como nuvens de tempestade. Ele sabia que o momento exigia coragem, uma coragem que não provém da carne, mas da fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensou, determinado a eleger a luz da verdade sobre as trevas da traição. Na assembleia convocada, o nobre príncipe questionou a legitimidade das visões de José e suas intenções. Que segurança temos em um hebreu? Você pode nos levar à ruína em sua busca por visões divinas? Clamou, a sala se enchendo com murmúrios de desconfiança. Confiai em mim, meus irmãos, respondeu José com resoluta fé. O mesmo Deus que me elevou me mantém em seus planos, e não serei eu quem retornará a este povo de maneira senhorial, mas como um servidor de todos. O que está à frente de nós pode ser difícil, porém, com Deus ao nosso lado, superaremos qualquer adversidade. Estou aqui como testemunha da virtude divina. A multidão estava dividida. Alguns foram tocados por suas palavras, enquanto outros permaneciam mergulhados na dúvida. Mas, repentinamente, um silêncio pesado pairou na sala, quando um sacerdote de Ísis, que até então observava em silêncio, levantou a voz. José, as visões que você recebeu são de Deus? Isso significa que algo grandioso se aproxima. Acreditai que as promessas do Senhor se cumprirão e que o Egito viverá uma nova era de prosperidade. O piscar de esperança deixou todos intrigados. José percebeu que, em meio à traição, Deus ainda tinha um plano. Era como se uma luz estivesse prestes a romper as trevas. O próprio coração deste Egito deve se voltar para o Deus dos hebreus, pois a salvação virá através dele, José declarou, sentindo que uma nova era estava à porta. E assim, o destino de José começava a se entrelaçar com o de Egito, enquanto as nuvens da traição se dissipavam lentamente, revelando a importância da fé e da unidade diante do chamado divino. A tensão pairava sobre todos, enquanto o sopro do Espírito Santo parecia sussurrar. Estai prontos. O tempo da revelação de Deus é chegado, e uma transformação que você não pode prever se aproxima, preparando-se para expulsar os inimigos da minha aliança. Como se as palavras faladas por José estivessem moldando a realidade à sua volta, a intuição de uma mudança mística tornou-se palpável, anunciando um novo caminho que tanto o povo hebreu quanto egípcio estavam prestes a trilhar. O tempo de tumulto seria transformado na oportunidade de redenção, enquanto o plano de Deus, silencioso, aguardava a hora de ser revelado em toda a sua glória. Enquanto o sol se erguia sobre o Egito, lançando sua luz dourada sobre as areias e as águas do Nilo, um clima de incerteza permeava o palácio. A assembleia ainda vibrava com as palavras de José, mas no fundo da sala, o príncipe, incitado pela fúria e pela inveja, se voltava para os nobres que o cercavam. A fúria borrava suas intenções, e em seus lábios se formava uma ideia traiçoeira, destilando veneno em cada sílaba proferida. Este hebreu se ergue como um falso salvador, insistiu o príncipe, a voz se elevando em uma maneira quase sacrílega. Precisamos manchar sua reputação e assustá-lo, que suas visões de prosperidade se tornem um pesadelo nosso. Ele acredita que Deus está com ele. Vamos fazer com que Egito veja que ele não passa de um charlatão. Ao ouvir isso, os nobres acenaram em uníssono, o ardor das palavras do príncipe inflamando seus corações. Eles estavam dispostos a sacrificar a verdade em nome de uma posição de poder, sem perceber que estavam prestes a entrar em um caminho muito mais perigoso do que imaginavam. Enquanto isso, José, em seu íntimo, sentia a presença de Deus. Ele lembrou-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, pensou, e uma paz profunda invadiu seu ser.
Entretanto, o peso da responsabilidade o seguiu enquanto ele se preparava para novamente se dirigir à Assembleia, que agora fervilhava com intrigas. Ao entrar na Câmara, um silêncio pesado se estabeleceu. Ele sabia que as palavras que estavam prestes a ser pronunciadas seriam cruciais para o futuro de seu povo. Amados, estamos diante de uma encruzilhada, começou José, sua voz ecoando com a autoridade que lhe foi conferida. A união de nossas nações depende de como escolhemos conduzir este momento. Se vocês me permitem, clamei ao Senhor por discernimento em tempos de trevas. Ele me revelou que um grande desafio está por vir e que a provação não é apenas um teste da fé, mas uma preparação para um desejo maior que o Egito pode imergir. Os nobres trocaram olhares repletos de desdém, mas o eco de suas dúvidas logo foi silenciado pelo olhar penetrante do sacerdote de Ísis, que não poderia ignorar o ressoar da voz divina na fala do hebreu. Eu sinto que as visões de José são mais do que uma mera ilusão. Se houver alguma verdade em suas palavras, devemos nos voltar para o Deus que faz o impossível, para que não só Egito, mas todo o mundo prospere junto. Quando Moisés levantar-se, e ele levantará, será mais um instrumento nas mãos do Eterno. Os murmúrios explodiram em combates de ideias dentro da Câmara. Um grupo aplaudia a visão do sacerdote, enquanto outros se mantinham firmes na retórica do príncipe. O ar estava carregado de uma tensão que poderia romper a qualquer momento, como um cântico de tempestuosas ondas se preparando para quebrar. José, claro de visão, aproveitou a abertura. A única saída para este povo é através da unidade e não da divisão. Deus nos chama para sermos um povo, não apenas uma coleção de nações divididas. O que se aproxima é uma grande fome, como o Senhor me revelou. Mas, se nos unirmos sob a mesma bandeira de redenção, poderemos não apenas sobreviver, mas também florescer. Nesse momento, um jovem servo, que até então estava em silêncio, ergueu a mão timidamente. José, se o Senhor está com você, como podemos saber que suas palavras são verdadeiras? O questionamento ecoou no salão, e um lamento ressoou nas almas. Certa vez, o Senhor me deu uma interpretação de sonhos, e o mundo viu a manifestação de seu poder. O próprio Faraó, em sua sabedoria, deu-me um espaço neste palácio. É, pois, pela mão de Deus que estamos aqui. A ele entrego o meu desejo, e o mesmo desejo deve ser o seu. Que este Egito se volte a Deus e nos conduza à terra de promessas. Um rugido de murmúrios cresceu, como o som de uma tempestade prestes a emergir. Entre as sombras de disputas, uma semente de esperança começava a brotar. Mas estava claro que as forças contrárias não abandonariam a luta facilmente. Antes que o fervor pudesse consumir a Assembleia, o príncipe fez um movimento decisivo, sussurrando diretrizes traiçoeiras em ouvidos embriagados de ambições. Ele não estava pronto para deixar que José prosperasse, não sem uma última tentativa de deslegitimação. Não podemos permitir que a história se repita. O hebreu deve ser acusado publicamente por sabotagem e traição. Ontem foi uma assembleia. Hoje podemos torná-lo o aranha na teia, por ele mesmo construída. As palavras do príncipe pairaram na atmosfera tensa, e o clamor por ação ecoou entre a multidão. A batalha estava apenas começando, e José, preso entre as contendas, sentiu que um novo tempo estava prestes a culminar. Foi quando uma voz conhecida ressoou no silêncio da sala. José, lembra-te das palavras que o Senhor falou a meu pai em tempos de incerteza. Filho, o que se lança em guerra já foi escrito, mas a vitória é minha. Assim, com um coração pesado, mas repleto de fé, José se preparou para enfrentar o que estava por vir, ciente de que a revelação do Senhor aguarda seus filhos, mesmo em meio à sombra da traição.
O plano soberano de Deus se movia como um rio majestoso, embora muitos ainda não pudessem compreender seu curso. A redenção de um povo estava em jogo, e tudo parecia se preparar para a revelação do que seria um dos maiores atos de Deus em favor de seu povo. As tensões no Egito continuavam a crescer, e a batalha entre luz e trevas tomava novos contornos à medida que o príncipe, consumido pela inveja, planificava a ruína de José. Ecoando em seus pensamentos, ele tecia intrigas, buscando aliados entre os nobres, determinados a desacreditar o hebreu e restaurar a ordem que ele acreditava estar ameaçada. Se não cortarmos o mal pela raiz, ressoava em sua mente, não restará honra para nós. Enquanto isso, José, em meio a orações e preparação, olhava atentamente por um modo de utilizar as dificuldades que surgiam como uma oportunidade de fortalecer seu povo. Ó Senhor, ele clamou, permita-me ser um instrumento de tua perfeita vontade, que este Egito reconheça a riqueza de tua presença. Em seus momentos de solidão, ele sentia a urgência de um imenso propósito, um chamado não só para salvar o Egito, mas também para elevar seu próprio povo, aqueles que há muito tempo tinham sido esquecidos nas angústias da escravidão. Na câmara do palácio, uma atmosfera carregada de expectativa estava prestes a explodir. Os nobres, divididos entre a lealdade ao príncipe e a nova proposta de união de José, se reuniram em um novo conselho. A maioria dos presentes hesitava, mas o príncipe ardia em sua determinação de atacar. Gerando um turbilhão de ideias e arremessos, ele finalmente soltou sua ideia. José deve ser acusado de traição. O povo egípcio deve se unir contra ele, para que suas palavras sejam consideradas espúrias e suas visões ridículas. Antes que pudesse fazer mais, um sacerdote de Ísis se levantou para contestar em defesa de José. Calai-vos! Lembrai-vos de como José salvou não apenas o Egito do desastre, mas foram suas mãos guiadas pela própria mão do Senhor. O fato de termos comida em tempos de crise é um testemunho de que ele é um escolhido. O que desejais? Um labirinto escuro em nome da inveja ou a luz da verdade que pode nos guiar? O príncipe furioso virou-se para o sacerdote, desafiando-o. Portanto, prega as visões de um homem, mas não se esqueça que a sobrevivência do Egito depende de nossa confiança em nossos próprios ancestrais. Como podemos seguir um estrangeiro que nos disse que veremos tribulações? José, lerando as palavras e o clima de contenção, reconhecia que o momento de desmascarar a traição se aproximava. Ele sabia que seu Deus não havia feito promessas sem propósito e clamou por força sobre sua palavra. Unir vozes ganhas tempo, e se em meu ministerial peito brota paixão pela terra, não permitirei que a traição que traz desunião nos consuma. Que este Egito compreenda a grandeza do nosso futuro, mas também a importância do perdão. Vislumbrando a hesitação nos olhos de alguns nobres, José sabia que seu papel sagrado era o de construir pontes, não barreiras. Se o Egito for dividido, será lentamente devorado por suas próprias sombras. Mas se juntos levantarmos a aliança, a abundância será nosso legado. Mas a fúria do príncipe brotava como uma serpente. É a hora de agir. As sombras do Egito não serão dominadas pela astúcia de um hebreu. Expulsai-o. Arrastai seu nome na lama, e assim findaremos com sua influência. O murmúrio crescia, e até que o fogo da determinação enfraquecesse a compaixão dos nobres, José avançou. Deus não nos chamou para ser rivais, mas a luz que ilumina os passos de nosso povo. Traição e desconfiança nos podem separar, mas ao nos amarmos como irmãos, seremos a moldura de uma nação. O que trazem ruína não deve entrar em nossos corações, pois nosso destino está ligado ao que o céu proclamou.
Cada palavra de José carregava peso e sanção, e muitos começaram a sentir os estoques de esperança acender-se novamente. José se voltou para o príncipe. Teus planos não serão vitoriosos, pois a fidelidade de Deus à sua palavra é a âncora que guiará este povo. O dia do julgamento está próximo, e somente Ele poderá nos blindar dos perigos que nos cercam. Olhai para cima, para aquele que é nosso Criador. O príncipe, atacado pela ignomínia, interrompeu. Cale-se, hebreu, o que vós falais é veneno, e nossas palavras devem refletir a limpeza de nossas almas e a honra de nossos antepassados. José então sentiu que a hora do clamor precisava ser elevada, e ele buscou a conexão no espírito de seus compatriotas. Escutai, nobres do Egito, se há alguma esperança nesta terra, é através do entendimento que as promessas estão gravadas em nossa história. Não deixemos que a maldade vença o bem que o Senhor designou. Brindemos a unidade e a verdade. A sala, agora carregada de tensão, respirou ao juntar-se a um apelo à fé. Mesmo assim, as sombras da trama estavam apenas começando a se desdobrar. No fundo, algo notável e místico começava a fazer-se presente. Finalmente, quando a agitação parecia assumir um rumo, a voz de um velho sábio, cujos olhos brilhavam com a profundidade da experiência, irrompeu no drama. O próprio Deus coloca em nosso caminho desafios para moldar nossos corações. Não viemos aqui para ser divisores de águas, mas afirmadores de esperanças. O que unirá essa nação não é a discórdia, mas o amor que refletem os princípios eternos. Assim, a balança começava a pender para um futuro imprevisível, e o plano de Deus, oculto na bruma do caos, começava a mostrar-se entre os seus servos. O destino final, que exigia de cada coração disposição para a divisão ou para a unidade, estava prestes a se revelar em uma plenitude grandiosa. Que novas revelações se aproximavam neste entrelaçar da história, onde o propósito de Deus começava a se expressar. Que novo passo o Senhor estava prestes a mostrar para seus filhos em meio à traição que ainda pairava no ar.